Agora nós vamos diretamente para o Rio de Janeiro, porque o Piauí foi o cenário de um transplante ósseo pioneiro realizado por uma equipe do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Rio de Janeiro. O procedimento foi feito no hospital universitário com capacitação para os profissionais de saúde. A ideia, na verdade, é ampliar o acesso a esse tipo de tratamento na capital. Sobre o assunto, nós vamos falar agora com o médico ortopedista e chefe do Banco de Tecidos, Rafael Prince. Por videochamada, direto do Rio de Janeiro, ele aceitou esse convite para conversar com a gente. Primeiro, é uma honra poder falar com você, doutor. É um prazer enorme você ter aceito esse convite. Sabemos da tua agenda, sabemos do seu compromisso, mas sabemos da tua responsabilidade, que esteve aqui na cidade de Teresina, aqui na nossa capital, dentro do nosso estado do Piauí, e sabemos da referência que o estado do Piauí tem para o Brasil e para o mundo quando o assunto são os profissionais de saúde. E hoje a gente poder conversar com este médico maravilhoso nos traz uma felicidade imensa, até porque a sociedade precisa saber o que está acontecendo aqui dentro do estado do Piauí e saber que tem grandes profissionais que são referência no Brasil e no mundo que estiveram por aqui. Eu gostaria desde já de parabenizá-lo e agradecer pela sua simplicidade, sua humildade de poder conversar com a gente diretamente do Rio de Janeiro para trazer alguns esclarecimentos para a população dentro do nosso estado. Bom dia, eu agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui hoje aí nesta manhã com vocês. Muito bom, muito bom. Doutor, nós vamos logo passar algumas informações para quem está assistindo o nosso programa agora. O doutor, na verdade, Rafael, ele traz essas informações necessárias para a nossa população. O Instituto, na verdade, capacita médicos do Piauí a fazer transplante ósseo pioneiro. O hospital universitário, de uma certa forma, que é referência para o Brasil e, por que não dizer, para o mundo, tem grandes profissionais que saem de lá e é claro que a gente precisa trazer um registro para quem está assistindo o nosso programa. De acordo com esse registro brasileiro de transplantes, no ano passado foram realizados mais de 10 mil transplantes de tecido esquelético no Brasil, é isso, doutor? Então, sim. Na verdade, a gente ouve falar muito sobre transplante de órgãos, né? Mas temos que pensar que existe também um outro tipo de transplante, que é o transplante de tecidos. Uhum. O tecido que a gente ouve mais falar é o transplante de córnea, para poder recuperar a visão, né? A gente ouve no nosso dia a dia. Mas existe também o transplante de tecido chamado músculo esquelético. Esse transplante, na verdade, ele gera qualidade de vida, recuperação de locomoção para uma pessoa que necessite, para ela voltar a andar, voltar a recuperar sua função para o trabalho. E, na verdade, ele pode ser um transplante de osso, pode ser um transplante envolvendo, inclusive, um tendão, por uma cirurgia que tenham rompido os ligamentos de uma articulação, ou até um transplante de cartilagem para a superfície articular de determinada articulação, como o joelho, para poder realmente recuperar a sua função e melhorar a sua qualidade de vida. Doutor, esse tipo de transplante não acontecia dentro do estado do Piauí. Quando havia uma necessidade, teria que sair de dentro do estado para daí então buscar. E aí a gente precisa entender primeiro, para quem está assistindo o nosso programa, qual o objetivo verdadeiro dessa capacitação. É preparar esses médicos para que esses transplantes também, já que temos grandes médicos capacitados, possam acontecer aqui dentro do estado? Aqui dentro da capital? Perfeito. Então, a realidade pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, no Piauí, era que quem precisasse de um transplante de tecido musculoesquelético, de um transplante ósseo, tinha que sair do estado, ir para uma fila em algum outro hospital, incluindo o nosso hospital aqui no Rio, né, que é o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, INTO, e muitas das vezes tinha toda a questão de espera nessa fila em outro estado, e quando era chamado, imagina esse paciente sair do seu seio familiar, né, sair
de uma região que é onde ele mora, onde ele vive, com sua família, seus amigos, e ter que ir junto, às vezes com um acompanhante, lógico, mas mesmo assim ficar afastado da sua família, dos seus amigos, para operar em outro estado, com toda a questão de deslocamento relacionado a isso. E daí veio a nossa proposta, né? Que a gente pudesse realmente disponibilizar o transplante a ser realizado já em Teresina, já que a Universidade Federal do Piauí possui, através do seu hospital universitário, médicos já plenamente capacitados, e o que faltava era o acesso ao transplante. E aí nós fizemos realmente essa parceria entre o INTO e o Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí para que pudesse tornar isso realidade, né? Para isso nós fomos com a nossa equipe no início desse mês fazer uma capacitação e participar dessa primeira cirurgia, dando aquelas orientações meio finais ali durante o procedimento, e que a gente dali por diante já tivesse toda a trilha, toda a maneira de como fazer já estabelecida, desde quando o tecido chega na capital até ir até o hospital, como é que ele tem que ser cuidado, armazenado, os cuidados durante a cirurgia para a utilização do mesmo. E eu acredito que daqui por diante seja uma possibilidade de muito ganho de locomoção, de pacientes que necessitem, com melhoria de qualidade de vida já dentro do estado. Então, sim, eu entendo que é um marco. Doutor, para a gente entender melhor o que na verdade é o transplante ósseo e por que ele não é tão conhecido, principalmente aqui dentro do estado do Piauí. Eu já digo logo até no Brasil, porque as pessoas elas têm informação chegando o tempo todo, a gente não cansa de falar que nunca se teve tanta informação claramente chegando para as pessoas, mas a gente sabe que muitos só buscam quando há uma necessidade de buscar. Se não há uma necessidade de buscar, as pessoas ficam alheias à informação. Eu queria que o senhor explicasse para quem está assistindo o programa. Sim, então, realmente o porquê de não ser tão conhecido da população, eu digo que falta realmente esse tipo de ação que estamos fazendo, e por isso que é tão importante, né? Falta informação. Eu entendo, fica claro, né, a necessidade da gente informar sobre a possibilidade de ser um doador de órgãos. Realmente são pessoas que estão em risco de morrer, né, por uma falta de um órgão, é uma questão de urgência, mas a visão, né, a gente fala muito do transplante de córnea porque recupera a visão, mas realmente não é abordado como a gente poderia nos meios de comunicação a possibilidade do transplante ósseo, né, e a importância dele devolver qualidade de vida, locomoção a quem está com dor articular, quem está precisando de uma revisão de um procedimento de prótese, por exemplo, como foi esse caso, que a gente atuou em conjunto e realmente foi um sucesso, e o qual sem o transplante ele não seria possível ser realizado. Eu entendo que falta informação. Segunda questão importante, por mais que a gente possa abordar, tem muito um risco de medo dos familiares da doação, que pode acreditar que realmente, aliás, é uma informação importante, né? A doação ocorre em pacientes que estão em morte encefálica ou que já morreram, né? Pós parada cardíaca no hospital. E a gente tem um tempo para a família ser abordada. É a família que tem que autorizar a doação. Isso é um ato de amor, né? É um ato realmente que demonstra compaixão pelo outro, né? Que é o ato de doar. E realmente, se eu não conheço sobre a possibilidade, em primeiro lugar, eu não vou nem autorizar a doação de um tecido que eu não saberia que nem seria possível ser doado. E em segundo lugar, como não tem muita informação disponível, o que acontece é que o familiar também fica com medo, né? Eu vou retirar os ossos do meu ente querido que está ali, que faleceu,
E como é que vai ficar para o enterro, né? Então, uma coisa importante, a gente já aproveitar aqui o canal e dizer que a gente, durante a retirada desse tecido, para ele ser processado e preparado para transplante no Rio de Janeiro, lá no INTO, quando a gente retira esse tecido em algum hospital proveniente de uma doação, de uma autorização familiar, a gente tem a obrigação de reconstruir esse corpo. Então é feita toda a reconstrução e vai dar para fazer já o enterro da mesma maneira, como se praticamente não tivesse sido feita a ação de doação, né? Então esse é um outro ponto de vista. Então são dois. Eu acho que, em primeiro lugar, tem uma desinformação sobre essa possibilidade. E, em segundo lugar, esse medo de como ficaria para o velório e tudo. E eu já estou aproveitando aqui para esclarecer que não teria problema algum e isso não seria um empecilho. Doutor, quais são os pontos positivos e por que há uma importância grande de fazer essa capacitação com estes profissionais aqui dentro do nosso estado? Algo que se chame a atenção relacionado à cirurgia sendo feita aqui dentro do estado do Piauí e não muitas vezes tendo que sair e fazer essa cirurgia em outro estado. Perfeito. Eu acho que isso é um grande ponto. Nós estamos ampliando o acesso ao transplante de tecido ósseo. Então, esse é um ponto importante. E a partir do momento que nós já temos uma equipe que é capacitada, que já é uma equipe que tem formação para realizar esse tipo de cirurgia, e a gente dá o tecido que faltava para ser transplantado aí em Teresina, na verdade a gente está melhorando acesso ao sistema. E eu acho que isso é super importante. E é uma das prerrogativas do SUS, né? A gente tem que realmente universalizar esse acesso. Então, antes nós tínhamos um canal por onde esse paciente ia perder muito tempo para poder entrar numa fila, provavelmente de outra instituição hospitalar fora do estado. E agora a gente tem a possibilidade dele ser atendido mais rapidamente na sua própria região, ficando num pós-operatório junto com a sua família. Esse paciente que foi operado aí no início do mês, ele rapidamente foi para casa, foi para sua casa, foi fazer o pós-operatório ao lado dos seus familiares. E eu acho que isso é um ganho muito importante. Isso não tem preço, o que a gente está fazendo de ampliar esse acesso. Então é uma política nossa pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, que é um órgão federal, a gente poder realmente ampliar esse acesso ao transplante a quem precisa. Até porque, muitas das vezes, nós não teríamos nem noção de quem estaria precisando aí na ponta, né? Porque fica tão longe, né? O nosso instituto é no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente está realmente ampliando acesso. Eu tenho certeza que a gente vai melhorar a qualidade de vida no estado. Doutor, uma curiosidade minha, uma curiosidade que pode acontecer com várias pessoas. Quando se fala nessas cirurgias, quando se fala nesses transplantes, as pessoas que já sofrem com os problemas já há um bom tempo, elas podem fazer essa cirurgia ou pessoas que acabaram de ter problemas, tá bem recente, como é que pode ser feita essa cirurgia? Então, quais seriam as principais indicações que a gente vê no dia a dia, né? Primeiro, e foi até o caso que nós operamos em conjunto com a equipe do Hospital Universitário, Dr. Bruno Moura e a sua equipe, nós tínhamos um paciente que já tinha realizado uma cirurgia de colocação de uma prótese no quadril. E essa prótese do quadril, com o tempo, ela acabou tendo um desgaste e ela soltou, né? Uma prótese que ficou solta. E a partir do momento que ela começou a ficar solta, ela foi gastando o tecido ósseo ali local. Para a gente fazer uma troca dessa prótese, colocar uma prótese nova, muitas vezes quando a gente retira essa prótese, e era esse caso, tinha uma falha óssea pelo desgaste ali muito grande. Tinha um espaço ali sem tecido ósseo, sem o qual não seria possível encaixar essa nova prótese. E aí, graças ao transplante, a gente recompõe, na verdade, a gente faz com que aquele espaço se torne possível,
para colocar uma prótese nova. Então, uma das principais indicações são revisões, né, cirurgias de pessoas que estejam precisando revisar uma prótese de quadril, ou uma prótese de joelho, ou até uma prótese de ombro. Cada vez que a gente faz uma cirurgia para trocar a prótese, a gente tem uma perda óssea ali associada e por vezes é necessário, então, esse transplante ósseo. Uma outra grande indicação são pacientes, e nós temos em Teresina, eu pude observar uma utilização muito grande de motos, né? A gente sabe a amplitude dos acidentes automobilísticos, trazendo limitações para uma parte da população que até é jovem, né? É economicamente ativa, que poderia estar trabalhando e muitas vezes vai ficar incapacitado em casa. Então, se eu tenho lesões de ligamentos, por exemplo, no joelho, se eu tenho vários ligamentos lesionados, a chance que nós teremos de estabilizar, de recuperar aquela articulação é através de um transplante vindo do banco de tecidos, do INTO, aonde nós vamos encaminhar tendões para os cirurgiões colocarem no lugar desses ligamentos. Então a gente faz uma reconstrução ligamentar e como são vários ligamentos, por vezes não teria outra solução do que a utilização do banco de tecidos. Então aí é outra indicação que é muito comum, né? Então a gente pode colocar aí perdas ósseas, né? Pacientes também vítimas de tumores ósseos, muitas vezes nós temos que fazer uma ressecção, uma retirada de uma grande parte de um tecido ósseo, e uma possibilidade é nós colocarmos o transplante ali junto com outro componente para podermos recuperar a locomoção desse paciente. Esses seriam alguns exemplos. Ok. Doutor, como foi a experiência aqui dentro do estado do Piauí? O senhor sabe que o nosso estado é referência quando o assunto é saúde. Nós temos os melhores profissionais. Diga de passagem, o senhor é um excelente profissional, tanto é que estava aqui capacitando os demais. Mas assim, qual foi a experiência do senhor dentro do nosso estado do Piauí diante de tantos grandes profissionais? Talvez essa capacitação seja justamente por isso. Temos grandes profissionais, precisamos ter estas experiências e fazer esses transplantes, essas cirurgias, porque no seu ver, essa capacitação é porque realmente o Piauí está preparado? Exatamente, a gente não sairia aqui do Rio de Janeiro, a nossa equipe não sairia aqui do Instituto, do INTO, para ir ao Piauí, se não tivesse essa equipe já preparada do ponto de vista de técnica operatória, né? Então, pude comprovar isso, né? As equipes ortopédicas do Hospital Universitário, da Universidade Federal do Piauí, estão plenamente capacitadas para poder atuar com transplantes. E o que faltava era realmente ter esse acerto final, né? Nós fizemos até algumas reuniões prévias para poder entender essa situação local, e nós vimos que seria possível realizar sim o transplante, dali por diante vocês poderem modificar a realidade do estado em relação a isso. Doutor, experiência boa, pretende vir mais vezes para cá, uma capacitação que não foi feita só com o estado do Piauí, com outros estados. No seu ponto de vista, foi bem positiva essa primeira cirurgia feita aqui? Muito positiva, foi uma felicidade poder estar nesse momento com vocês. E fica o desafio, né, que a gente estava conversando com a Central de Transplantes do estado, de nós podermos fazer a primeira doação de tecido ósseo, né? Porque essa roda ela gira através de um ato de amor, que é a doação, para esse tecido ser captado, levado até ao nosso hospital no Rio de Janeiro, que é o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, aonde o banco de tecidos vai preparar esse tecido para o transplante. E aí os tecidos já preparados vão ser disponibilizados por todo o país. Então, eu já fico aqui, eu estou à disposição de nós também fazermos um novo passo, né? Que é realizar a primeira captação proveniente de uma doação de tecido ósseo para transplante no estado, e a gente já estava também, a gente aproveitou esse momento para alinhar como que a gente poderia fazer isso junto à Central de Transplantes. As pessoas que quiserem entrar em contato, que quiserem ter mais informações, como é que podem fazer, doutor?
Sim, nós temos no nosso site do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, do INTO, na internet, depois eu posso até lhe passar. Nós temos todas as informações, inclusive, para poder saber um pouquinho mais sobre o banco de tecidos, sobre o transplante, o que acontece, quais seriam as indicações. Então, nós temos todas as informações no nosso site do INTO na internet. Doutor, eu quero agradecer pela sua presença. Muito obrigada por ter tirado um tempinho aí no Rio de Janeiro para nos trazer estes esclarecimentos. E para a gente, desde já, o nosso muito obrigada.